Bem, pessoal, vamos falar mais uma vez sobre o tarifaço. Na verdade, nem é tão alto assim, se a gente falar 50%. Existe país com muito mais sanções que o nosso. Mas para nós que já está sendo uma realidade muito dura, muito difícil da gente poder aceitar. Eu quero esclarecer alguns pontos sobre isso, levantar reflexões sobre esse ponto, sobre o que está acontecendo, né? E o primeiro que eu quero levantar é sobre a questão que o pessoal tá falando muito, inclusive minha mãe até veio falar assim: "Ah, mas ele tá fazendo isso exclusivamente por causa do Bolsonaro, né?" E o que eu tenho a dizer? Que não é sobre o Bolsonaro, por quê? Quando ele foi tomar posse no governo dele, o Bolsonaro ele não pôde ir porque o Alexandre de Moraes proibiu. Se tratasse exclusivamente do Bolsonaro, como muitas pessoas estão falando, ele teria já nesse momento feito uma rixa com a Suprema Corte, né? E sem contar também que se o problema fosse o Bolsonaro e fosse a Suprema Corte, essa questão de liberdade, ele não iria colocar a sanção máxima que é sancionar o país inteiro, ou seja, taxando o país. Ele ia primeiro começar pelos ministros da Suprema Corte. Ah, mas agora ele foi lá e suspendeu o visto do Alexandre de Moraes e dos demais ministros da Suprema Corte. Agora, vocês entendem que é uma diferença de prumo? É uma diferença de nível? Porque primeiro ele sancionou o país inteiro. Agora que está indo sancionar os ministros da Suprema Corte. E deveria ter começado pelos ministros, para depois ir para o país inteiro, onde afeta muitas e muitas coisas. Então, o que eu quero dizer, primeiro ponto, é muito difícil a gente acreditar que ele está fazendo isso exclusivamente por causa do Bolsonaro. Pode ser que esteja ali, pode ser que ele acredite, que ele tem uma veia ideológica nele, que quer defender uma pessoa mais à direita, que nem o Bolsonaro. Pode ser. Acho um pouco difícil. Também não digo que é impossível, mas o Bolsonaro acho que é a menor porcentagem dessa escolha. Porque quase todos os países do mundo ele está puxando para a mesa de negociação. Vou dar um exemplo: a Indonésia. A Indonésia, ele foi lá, tá com uma tarifa de 30%. A Indonésia foi negociar com ele, caiu para 19%. Depois a Indonésia chegou e falou: "Ah, então é o seguinte, nós vamos comprar todo o nosso petróleo dos Estados Unidos." Ele foi lá e revogou 100% das tarifas que ele colocou na Indonésia. O Brasil é a mesma coisa, ele está querendo negociar. E o Brasil, creio que nós temos um a mais, que nos faz ter um a menos no mundo, que é o atual governo que nós temos, que ele está sendo o principal porta-voz do BRICS. Eu não sou contra o BRICS, acho que é importante ter esses grupos de comércio, mas quando se vê que nem a China defende tanto o BRICS, esse grupo, quanto o Brasil está defendendo, e olha que a China é a segunda maior economia do mundo. Isso é muito prejudicial para todos nós aqui no Brasil, porque nessa tentativa de criar uma moeda própria, isso afeta sim o dólar. E uma coisa que eu sempre falo, não existe mocinhos e vilões na história, na geopolítica. Cada país tem seus interesses e vai defender. O que eu vou falar aqui acho que é a parte mais pesada do vídeo. O que é o certo no momento desse? Mas eu vou falar com um linguajar bem chuco para entender. A gente abaixar as orelhas, baixar a cabeça e falar sim, senhor, para os Estados Unidos. Porque eles são o país mais economicamente mais forte do mundo, eles são o nosso segundo maior parceiro econômico, eles são o país que mais investe na nossa economia em questões de tecnologia, inclusive investe mais que a China. Então é um desfalque muito grande que eles podem provocar no nosso território. Então, eu acredito que prioritariamente ele está fazendo essas tarifas. Primeiro, porque ele já ia em algum momento chegar no Brasil, como ele está passando por quase todos os países do mundo. Segundo, porque a nossa presidência vem desafiando a hegemonia americana e lembrando, como eu já falei outras vezes, nós estamos no quintal dos Estados Unidos. O que é o termo quintal? O quintal é que nem o seu quintal de casa. Você não está dentro da sua casa propriamente em si, a residência com paredes e tudo mais, mas você está ainda na sua área de influência, onde os outros vão ver o que você faz, mas ainda tem dificuldade de influenciar você. E o Brasil é o bem mais precioso do quintal dos Estados Unidos. Nós somos mais preciosos que o Canadá. Temos uma população maior, uma área territorial, porém menor, mas uma área territorial maior no sentido de cultivado, na questão mineral. Então, aqui a gente pode dizer que o Brasil é a mocinha dos cachinhos dourados no continente americano. Sem contar que nós somos no hemisfério sul a maior potência, então não tem como os Estados Unidos deixar o Brasil de fora da sua influência. Eles vão fazer tudo que for necessário para ter o Brasil ao seu lado. Então, quando a gente tem um governo de esquerda, que a gente tem ideologicamente alinhado, com ditaduras como a russa, a iraniana, isso traz sim muita dificuldade. É uma realidade doída. Quer dizer que eu concordo com o Donald Trump? Não. Eu acredito que a gente tem que defender nossa soberania, apesar da nossa democracia aqui no Brasil ser muito falha.
Mas um ponto que eu quero dizer, todas as democracias no mundo, elas são falhas. Só que são falhas em até certo nível. A nossa é mais falha que a americana. Mas, porém, a nossa democracia é menos falha que a de Ruanda. Entende? Então, o que eu quero dizer? Menos falha que a do Japão. O Japão é um país de primeiro mundo. A gente tem que defender nossa soberania. Acho que em primeiro lugar nessa situação. Essa questão das tarifas, elas são muito prejudicial porque vão provocar um dano de médio e longo prazo muito grande. Na minha região aqui, eu vou dar 2 exemplos que já está afetando uma cidade próxima aqui chamada Jaguaraíva. Lá tem uma fábrica que mexe com madeira, que eles trabalham com prensado e papel e outras coisas. Tem 2.500 funcionários, foi dado férias para 700 funcionários, provavelmente vão ser dispensados. Em uma outra cidade chamada Joaquim Távora, tem uma linha de produção na fábrica de... Não é fábrica, não é o termo. Um frigorífero. Eles mexem ali com corte de frango e tudo mais. Eles estão parados por causa dessa questão. Eu não sei quantas pessoas trabalham nesse frigorífero aí. Então é algo muito complicado. Vai afetar a região. E então isso não é proveitoso para nós. Ah, mas vai deixar a Suprema Corte fazer o que ela tem de fazer? Então eu vou fazer um ponto muito simples aqui. Uma primeira reflexão. O maior mal do brasileiro é que a gente quer que os outros façam aquilo que a gente tem que fazer. Por quê? O Brasil não é um país, não é um povo que faz guerra civil, não é um povo que faz revolução, não é um povo que pega em arma e luta. Você está querendo o quê? Que um país lá de fora, a pessoa lá se levante, venha aqui e lute a nossa luta? Isso não vai acontecer. E se acontecer, eles vão cobrar um preço. Lembre-se, quem paga a conta decide onde se come, decide qual vai ser o restaurante. Se nós deixar os outros pagar a conta, eles vão decidir sobre a gente. Ah, mas não, o que nós faz então? Muito simples, ano que vem a gente tem eleição. Pense em quem você vai votar. Pense quem é a liderança mais próxima que você tem na sua cidade. Que nem aqui, nós estamos numa cidade, na minha cidade, uma cidade de interior, uma cidade pequena, com 6 mil e poucos habitantes. Aqui é fácil você ter uma liderança com alguém vá lá e você perceba que é alguém que entende da política. Um exemplo que eu vou pôr e vou me posicionar sou eu. Por que não se juntar em um núcleo ao meu redor para que eu tenha força para negociar com o deputado e fazer pressão nele para ele passar projetos e pressionar o pessoal para projetos que vão mitigar, diminuir a força da Suprema Corte. E isso vale para todas as regiões. Um bom exemplo de grupo que a gente tem, que faz muito isso com uma maestria muito eficiente, é o MBL. Você gosta ou não do MBL? É o que está me apresentando o melhor benefício para o nosso país em questão de projeto. É o MBL. Então, primeiro de tudo, parar de querer essas sanções, porque elas afetam a nossa economia. Toda vez que você aumenta o número de desemprego, aumenta-se a criminalidade. Então, são 2 medidas bem proporcionais. Infelizmente, afetam a nossa qualidade de vida. O Brasil, que já não é um país muito seguro, é horrível, pode acontecer aqui. E falando já nessa linha de segurança, se os Estados Unidos continuar com essas sanções, e eles sancionar partes assim, que nem de segurança da defesa, nosso exército já é defasado, vai ficar mais defasado ainda, ou seja, as facções vão ganhar mais forças ainda. Então, você que é bolsonarista, que fica torcendo contra o ministro, pare. Porque isso vai piorar o seu estilo de vida. E você que daí fala, mas o que vai fazer? Lembre na próxima eleição. Não vote num cara que nem o Nicolas Ferreira, que só vai lá e coloca uma peruca lá e faz alguma coisa assim, tipo uma gracinha. Isso não muda nada. Você tem que votar em pessoas que elas entendem, que elas falam, que elas debatem, que elas mostram conhecimento. E não precisa ser só um conhecimento na área de política. Uma vez, eu sou muito amigo do Felipe Malaquias, que é o Malaquias ali do podcast Prós de Compadre. Ele tá falando do Flávio Augusto, que ele falou, um dia ele pensa na política. Ele é um cara que claramente não entende da área pública, mas é um cara que entende de administração. Ele é melhor do que um Boulos, do que o próprio Nicolas Ferreira. Então, ele é uma pessoa que daria para você se votar, mas você também tem que estudar, você também tem que ir atrás. Quando eu digo estudar, não tô falando para você estudar só política, mas estudar em quem você vai votar. Entende? Então, pense bem, ano que vem a gente tem eleição, na hora de você votar, não fique nessa torcida, porque quem está lá fora, se eles verem que tem uma grande adesão dentro do país, isso já aconteceu em várias outras regiões do mundo, eles vão ter a legitimidade para continuar pressionando ainda mais a nossa economia. Por quê? Isso não se trata do Bolsonaro, isso se trata do Trump querendo buscar benefícios para a economia americana. Ele está errado? Não, ele está querendo fazer o melhor para o país dele. Eu sei que a reflexão aqui hoje eu falei coisas doídas, pesadas, difíceis de se engolir, mas isso é uma realidade que a gente tem que encarar. E você tem que parar de torcer contra o barco que você tá, porque se ele afundar, você afunda junto.
Peço desculpa pelo meu tom. E antes de mais nada, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com seus 100 mil amigos mais próximos. Segue os outros canais da casa, o podcast Pró de Compadre, o Projeto Malaquias. Agora temos um canal novo, o Além da Quimera, que ele vai falar de história da política. É um rapaz novo, que ele sabe provocar questionamentos importantes e interessantes. Vai lá, ele tem o primeiro vídeo dele já vai ser pesado, vai ser gostoso, polêmico, do jeito que nós brasileiros gostamos. Então até lá, forte abraço, meus queridos. Até mais.